Virginia me surpreendeu. Eu nunca fui muito fã de jogos de aventura, seja os point and click dos anos 90 ou os super produzidos da Quantic Dream. Mas eu tive as minhas experiências com eles e algumas foram bem agradáveis e outras nem tanto. Mas foi no canal de um youtuber gringo que eu vi uma resenha sobre esse game, e eu fiquei muito intrigado por toda a atmosfera que ele exalou só pelos trechos que eu vi. Então eu decidi pegar ele na Steam em uma promoção. E o que veio depois foi absolutamente incrível. Virginia é um game de aventura em primeira pessoa, aos moldes de Gone Home. E ao contrário desse, que tem um visual mais sóbrio, mais apegado à realidade, Virginia vai para um lado muito mais cartoonizado, o que combina muito com o tom da narrativa, e com toda a experiência no geral. Tudo é bastante colorido, enche os olhos com paisagem, luzes, personagens e etc. A identidade também é muito assertiva nos trechos mais surreais da narrativa, algo que não teria sido alcançado de forma tão assertiva se o game fosse para uma estética mais realista. Os personagens todos são muito vivos e as expressões deles são sempre contando alguma coisa para o jogador. E isso tudo aliado à trilha sonora do game, que é simplesmente perfeita, faz com que nós nos sintamos dentro daquele universo em que a gente está se aventurando. E Virginia é um jogo muito bonito e muito agradável, mas a sua beleza ela não serve apenas ao propósito estético. A história de Virginia é bem curta. O game todo é apresentado como um filme, e ele pode ser terminado em uma jogada só, durando coisa aí de 1h40 até 2 horas. A premissa é bem simples. Anne Tarver, uma agente novata do FBI, é designada para um caso de desaparecimento de uma criança em uma cidade bem pacata no interior da Virgínia, Estados Unidos. Nesse caso, Anne será parceira de Maria Halperin, uma agente que é especialista em casos mais surreais. Maria é tomada como a louca do escritório. A sua sala é no porão, onde observamos o típico estereótipo de agente paranoico com fotos, mapas e dossiês colados nas paredes, ligações feitas com linhas e alfinetes e tudo mais. Anne também é emparelhada com Maria para secretamente ficar espionando ela, já que a chefia do escritório desconfia que Maria seja algum tipo de conspiracionista. Se você já viu algum episódio de Arquivo X, especialmente o piloto, já sacou que a principal influência na premissa do game, basicamente que Maria é o Fox Mulder e a Anne é a Dana Scully. Mas apesar dessa inspiração nada sutil, o que Virginia faz depois da sua premissa é o que destaca. A história é bastante original e caminha com as próprias pernas. Além disso, Virginia é bastante influenciada por David Lynch, principalmente por Twin Peaks. Isso se nota nas cenas mais surreais da narrativa. Uma outra coisa emprestada do cinema em Virginia é a utilização de jump cuts, que é quando a cena simplesmente corta para uma outra cena completamente diferente. Isso é aplicado em várias vezes no jogo com um propósito narrativo, mas também de economizar tempo. Um bom exemplo é no começo do jogo, quando você precisa ir até a sala da Maria e você sabe que você vai ter que chegar até a sala de qualquer jeito e você começa a descer uma escadaria. Só que antes de você chegar na metade da escadaria, a cena corta e você já tá no corredor logo na frente da sala dela. Isso é o jogo te dizendo, tipo, ei, essas partes são desnecessárias, então você simplesmente pode ir direto pro que você tem que ir. Isso funciona em filme, obviamente, mas aqui funcionou muito bem em um jogo. A trilha sonora do game, que eu já fiz questão de elogiar, foi toda criada pela Filarmônica da cidade de Praga, o mesmo lugar de onde saem as trilhas dos trabalhos do David Lynch. O que é genial no storytelling de Virginia é o fato de que não há diálogos. Virginia é todo contado através de textos e linguagem corporal. Os personagens, eles têm expressões vivas e que, como eu disse anteriormente, estão sempre contando alguma coisa pra gente. Um ótimo exemplo disso, que eu acho que é o melhor personagem de todo o jogo, é a Maria. Ela é desconfiada, a princípio, e demonstra isso. Mas através do desenvolvimento dela com a Anne, vamos logo percebendo detalhes sutis sobre a sua personalidade, como o fato de ela não gostar de ser tocada por estranhos, o fato de que ela usa aliança para afastar homens e cantadas indesejadas, mesmo não sendo casada com ninguém,
ou como ela fica visivelmente magoada quando ela pega a Anne mexendo nas coisas pessoais dela. Esses detalhes não são comunicados através de diários de áudio ou escritos, nem uma tela de loading gritando expositividade na cara do jogador. Eles estão ali para serem percebidos, não só com o personagem da Maria, mas com todos os acontecimentos da narrativa. E o maior trunfo da história de Virginia é a sua extrema ambiguidade. Eu joguei e tive uma interpretação, mas você que está assistindo pode muito bem ter uma interpretação completamente diferente da minha. E isso para mim engrandece qualquer obra, pois gera ali um engajamento muito grande de pessoas tentando compreender as metáforas ou as simbologias de determinado elemento. Não ter uma conclusão definida, para mim, foi a parte mais incrível de toda a experiência. O gameplay de Virginia é bastante simples. Nesse game você apenas anda, explorando os cenários e interage com objetos com um clique do mouse. Virginia, inclusive, pode ser jogado apenas com uma mão, já que o botão esquerdo do mouse faz a personagem andar para frente, sendo direcionada para onde a retícula está apontando. Isso significa que o gameplay de Virginia é inexistente? Não, longe disso. Existe uma ideia muito comum de que videogames têm que ter ação, combate, quebra-cabeças, para que possam ser considerados videogames. Se ele não tem nada disso e centra o gameplay em contar uma história, ele é taxado de Walking Simulator, ou simulador de caminhada. E essa é uma falácia gigantesca. Videogames são uma mídia. Eles podem sim querer apenas contar uma história, como também podem esquecer dessa parte e entregar apenas um gameplay rápido e divertido. E é também muito comum a gente ver pessoas dizerem que se é para jogar um game sem ação, onde só andamos e interagimos, é melhor ver um filme de uma vez. E essa é outra estupidez gigante que eu tenho que ouvir. Cinema é uma mídia 100% passiva. Já em um game como Virginia, sou eu quem dita o ritmo da narrativa. Um bom exemplo disso é a cena em que vamos na casa dos pais do garoto que sumiu. Lá podemos explorar o cenário atrás de pistas, observar o comportamento dos personagens, e enquanto não atingimos determinado requisito, a cena não vai andar, ela não vai avançar. E isso permite que pessoas mais lentas tomem o tempo delas explorando, e pessoas mais rápidas já saibam o que fazer e avancem a trama. Isso também é super evidente no final, onde se você não está atento aos seus arredores, um detalhe chave de todo o mistério passa e você nem vê. Nada disso é possível em um filme, pois nele a gente vê o que o diretor quer que a gente veja, mas em um game de aventura, nós vemos o que nós queremos ver. Enfim, depois dessa reflexão, eu continuo exaltando o level design, que é absolutamente no ponto. Virginia ele é um game bastante linear, mas isso não impede que seja muito bem feito. Os cenários te direcionam de uma forma bastante orgânica para onde você deve ir. Um bom exemplo disso é quando a Anne chega ao escritório do FBI. Inicialmente ela está em um elevador, e quando assumimos o seu controle a porta do elevador abre, e apenas pela disposição dos elementos na cena, eu sei que eu devo ir em direção à porta no final da sala. O jogo não me diz isso, ele não coloca uma seta me indicando para aquele lugar, e nem um textinho ali do lado dizendo "Ei, vai para a porta". Ele simplesmente sugere. E ele sugere de uma forma muito eficiente, pois ficar perdido no jogo é algo que simplesmente não acontece. Virginia é bastante envolvente, como eu disse. Você provavelmente vai terminar ele em apenas uma jogada, e as 2 horas de gameplay vão passar voando, te deixando bastante perplexo. Vale lembrar que o jogo tem um certo valor de replay, pois suas conquistas são bem vagas em suas descrições. E existem também colecionáveis espalhados pelo game, que são imperceptíveis caso você não esteja prestando total atenção nele. Inclusive, vale lembrar que esse jogo ele é muito bom no quesito de acessibilidade. Ele pode ser jogado por qualquer um, pessoas que só podem usar uma mão ou usam o mouse de algum outro modo porque não podem usar com a mão. Todos os textos eles podem ser lidos na tela no idioma que o seu jogo tá. Todos os barulhos podem ser colocados na legenda para alguma pessoa que possa ter algum problema de audição, pessoas surdas e tudo mais. Então, eu achei um detalhe bastante interessante que muitos desenvolvedores geralmente nem ligam.
Virginia foi uma grande surpresa, que me fez ter, em 2 horas de gameplay, uma montanha russa de emoções e reações, e que valeu muito a pena ser experienciado. Seu gameplay simples, estética original, história surreal e intrigante formam uma atmosfera incrível e misteriosa, definitivamente digna de ser conferida se você é um fã de games de aventura, séries surreais sobre conspirações e cidades interioranas, ou até mesmo de David Lynch. E se você é fã dessas 3 coisas, então Virginia pra você é uma obrigação. Então é isso. Esse vídeo foi um pouco mais curto porque eu não quis falar muito sobre a história, nem sobre o gameplay de Virginia, porque eu sinto que qualquer coisa pode ser um spoiler. Então é isso. A análise foi bem curta, mas espero que tenha sido bem sucinta. E eu espero que tenha interessado você em jogar Virginia, porque eu realmente acho que todo mundo devia jogar, não só quem é fã de videogame. Se você gostou do vídeo, dá um like, espalha para os seus amigos. Se você quiser, se inscreve no canal, porque quando não é vídeo de análise pode ser um vídeo ensaio ou um vídeo de gameplay simples quando eu tô jogando com os meus amigos. De qualquer forma, você vai ver conteúdo de videogame aqui. Muito obrigado por sempre assistir e até a próxima. E eu espero que seja breve.